Olá, seja bem-vindo a mais um episódio, e talvez o mais importante, da série Breve Catecismo na Prática, um podcast do Princípio Regulador. Meu nome é Paulo e hoje nós vamos refletir mais a respeito da quarta pergunta do Breve Catecismo de Westminster. Nos primeiros 3 episódios dessa série, nós vimos que o fim principal do homem é glorificar a Deus, ter prazer nele, e que a regra para fazer tal coisa é a palavra, que nos ensina o que o homem deve aprender acerca de Deus, bem como o dever que ele requer de nós. Mas em meio a tantos aprendizados surge uma questão a ser esclarecida. O que Deus é? Ou quem é Deus? Sem essa resposta, tudo que já foi aprendido antes perderia o seu propósito, e nós poderíamos simplesmente desconsiderar quaisquer conhecimentos que vierem depois. E essa pergunta ela muda tudo, absolutamente tudo, a respeito do nosso entendimento da Bíblia e de todo o sentido da vida que Deus nos concedeu. Comentando sobre o motivo desse questionamento ser tão fundamental para a alma do homem, Leonard Van Horn disse: se um homem pode aceitar as primeiras palavras da Bíblia, no princípio, Deus, ele está na rota certa, porque essa é uma verdade da qual todas as outras verdades dependem. Por isso, meus irmãos, a resposta a essa importante pergunta se destaca no breve catecismo formulado pelos teólogos da Assembleia de Westminster. Eles disseram assim: Deus é espírito, infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. É uma descrição gloriosa que tenta colocar em palavras os principais atributos do Senhor. E eu falo em tentar porque fazer tal coisa de forma plena seria impossível para nossa limitada capacidade humana. Mas, dentre tais esforços, este se mostra um dos mais precisos em resumir o que as Escrituras dizem a respeito, sem sombra de dúvida. Mas o que tal conhecimento implica em nossa vida prática? Para entender isso, eu acredito que seja melhor que haja um destrinchar de cada uma dessas definições dadas pelo catecismo. O primeiro ponto que nós vamos tratar aqui é a afirmação de que Deus é Espírito. Em João 4:24 está escrito: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A respeito de Deus ser Espírito, a ata da sessão da Assembleia de Westminster declara que isso significa que ele é invisível, sem corpo ou partes do corpo, não como o homem ou qualquer outra criatura. No entanto, meus irmãos, é preciso enfatizar que isso não exclui o fato de que a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, possui um corpo, agora glorificado. Além disso, nós vemos pela passagem de João que esse atributo de Deus está intimamente ligado a uma ordenança prática para todo o homem. Nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Ou seja, o fato de que Deus é espírito deve moldar a nossa maneira de cultuá-lo. Como disse Calvino, se manifestamos uma reverência apropriada a ele, preferindo antes a vontade dele à nossa, segue-se que não há outro culto legítimo que se possa prestar a ele, senão a observância da justiça, santidade e pureza. Nós somos chamados, portanto, a ter a nossa adoração, tanto pessoal, familiar, pública, o nosso espírito, os nossos meios de culto, tudo isso conformado aos padrões que o próprio Senhor deixou nas Escrituras, e fazer isso com temor e com tremor. O segundo ponto a ser tratado a partir da resposta da Assembleia de Westminster é o seguinte: Deus é infinito, eterno e imutável. Sobre a infinitude de Deus, em Êxodo 3,14, o Senhor declara: Eu sou o que sou. Enquanto que no Salmo 145,3 é dito que a grandeza de Deus é insondável. Sobre a sua eternidade, Moisés diz no Salmo 90, verso 2, que antes mesmo dos montes nascerem e antes da formação da terra e do mundo,
De eternidade a eternidade, o Senhor é Deus. E a respeito de sua imutabilidade, Tiago diz no primeiro capítulo de sua carta, no verso 17, que não pode existir variação ou sombra de mudança no Pai das luzes. E em Malaquias 3,6 é dito: Eu, o Senhor, não mudo. Tais verdades, meus irmãos, devem nos levar à humildade. É preciso, diante da grandeza de Deus, que nós reconheçamos a nossa própria pequenez e rejeitemos o espírito cultivado por aqueles que, endeusando a si mesmos, construíram a terrível Torre de Babel. Esta humildade, gerada somente pelo quebrantamento causado pelo Espírito Santo, envolve reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e não nós. Somente assim nós vamos poder fazer bom uso das dádivas recebidas através da salvação vinda do alto, que nos leva a obedientemente nos prostrarmos diante de Sua Majestade, buscando obedecê-lo, admirá-lo e engrandecê-lo da forma como Ele ordena. Deus não muda, Sua palavra também não muda. Apesar dos esforços descomunais de nossa época para atualizá-la, recontextualizá-la, ou qualquer outro termo atraente que mostra insistência de Satanás em distorcer as Escrituras para atender às vontades dele e os interesses da carne dos homens pecadores. Tudo isso, meus irmãos, cai por terra quando contemplamos o fato de que Deus é infinito, eterno e imutável. Outro efeito que tais verdades devem gerar em nós é a meditação. Não a meditação no sentido que conhecemos hoje, derivada do paganismo, mas a meditação cristã, o constante pensamento sobre as coisas do alto. As grandezas do Senhor são tremendas demais para que ocupem uma parte tão pequena das nossas mentes e tão pouco tempo dos nossos dias. Nossas almas têm profunda necessidade de que nós meditemos constantemente na palavra de Deus, em suas promessas e, acima de tudo, no ser dele. Exercitar essa prática piedosa trará grande refrigério aos nossos corações e será de grande ajuda para a caminhada cristã. Somente nos enchendo do Senhor é que as coisas desse mundo se mostrarão como de fato elas são: pura vaidade. Vamos então para o terceiro ponto a ser tratado aqui. Deus é sábio. No versículo 33 do capítulo 11 da carta de Paulo aos Romanos, o apóstolo engrandece a Deus da seguinte forma: Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Meus irmãos, as Escrituras nos mostram que Deus é totalmente sábio. Na verdade, em Provérbios nós vemos a própria sabedoria personificada, que à luz do Novo Testamento nós sabemos que se trata do próprio Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o próprio Deus é a própria sabedoria. E não apenas isso, mas ele também concede sabedoria a todos que pedem, como nós vemos em Tiago 1,5. Esta sabedoria que o Criador dá à criatura, ela consiste naquilo que está em Provérbios 9, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Com isso, nós aprendemos que a verdadeira sabedoria ela não vem dos aclamados filósofos com seus ideais tão bem construídos. Ela não vem dos políticos, por melhores que pareçam os seus planos de governo. Ela não se encontra nas ciências humanas e nas suas tantas tentativas de redimir o pó com cérebros que são feitos do mesmo material. Meus irmãos, o que a Bíblia expõe é que assim como a única fonte de verdade absoluta é a própria palavra de Deus, a genuína sabedoria é dada por aquele que é absolutamente sábio. Tal sabedoria tem o seu princípio basilar em uma vida que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Por isso, o que cabe a nós é clamar. Clamar de todo o coração por sabedoria ao nosso Pai Celeste,
tendo firme convicção que Ele é fiel para cumprir a sua promessa de concedê-la a quem pede. Nós precisamos buscar, com a divina orientação do Espírito Santo e o firme fundamento das Escrituras, viver no temor do Senhor, praticando a justiça, amando a misericórdia e andando humildemente com o nosso Deus. Nós precisamos nortear cada aspecto da vida segundo a sua santa vontade, revelada unicamente na palavra. A quarta verdade, meus irmãos, que a resposta do breve catecismo de Westminster nos traz é esta: Deus é poderoso. No primeiro versículo de Gênesis 17, o Senhor se apresenta como sendo Deus Todo-Poderoso. E o sentido disso é bastante literal, mas precisa da devida ênfase. Sim, Deus pode todas as coisas. Absolutamente tudo que Ele deseja realizar, Ele assim o faz. Mas o que isso tem a ver com a nossa vida? Ora, tudo. É somente com a segurança de que o Senhor é de fato o Todo-Poderoso que nós podemos crer que Ele verdadeiramente fez tudo aquilo que foi registrado nas Escrituras. Só assim nós poderemos ter a certeza de que Ele é o autor da Bíblia e que cada palavra ali foi por Ele soprada e preservada poderosamente por todos estes séculos. Nós poderemos então entender o nosso próprio pecado à luz dos mandamentos verdadeiros de Deus e a nossa incapacidade de os cumprirmos. Afinal, Deus tem poder, nós não. Assim nós conseguimos também ver que somente Cristo, sendo Ele o próprio Deus, foi e é o único poderoso para obedecer plenamente à lei. Assim nós podemos também, com fé salvífica nele e arrependimento de nossas transgressões, ter a plena segurança de que, se a salvação vem dele, também é preservada pelo seu poder até o fim. Nós podemos também depender unicamente do Senhor para buscarmos a santidade de vida que ele mesmo demanda no mesmo versículo de Gênesis 17, andando em sua presença e almejando a perfeição, confiando que o Todo-Poderoso e perfeito Salvador é quem nos santifica para si. O quinto ponto que nós iremos ver aqui é que Deus é santo. Muito já foi dito nesse estudo sobre a busca pela santidade pessoal e o fato do próprio Deus ser santo. E isso que nós falaremos agora está longe de ser uma vã repetição. Na verdade, trata-se de uma ênfase que a própria Bíblia faz. Em Apocalipse 4:8, Deus é louvado como sendo santo, santo, santo. Comentando esse trecho, R.C. Sproul certa vez apontou que somente uma vez nas Escrituras um atributo de Deus é enfatizado por esse princípio da repetição. Ele mostra que a Bíblia não diz que Deus é amor, 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 ou misericórdia, 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 ou sábio, 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 ou justo, 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 ou ira, ira, ira. Mas a Bíblia diz que Deus é santo, santo, santo. Meus irmãos, é impressionante a enorme quantidade de vezes em que o próprio Senhor faz questão de destacar a sua santidade nas Escrituras. E mesmo assim, nós insistimos em trazer à luz todos os outros atributos, como estes citados pelo próprio Sproul, sem dar tanta atenção para este. Tal percepção se mostra bastante trágica se nós considerarmos o quão crucial é a santidade de Deus para que nós entendamos o seu caráter, a sua obra, a sua palavra, e também como deve ser a nossa postura diante dele. O puritano Thomas Vincent define a santidade do Senhor da seguinte forma: a santidade de Deus é sua propriedade essencial, pela qual ele é infinitamente puro. Ama e deleita-se em sua própria natureza e em todas as semelhanças dela que qualquer de suas criaturas tem, e está perfeitamente livre de toda impureza e a odeia onde quer que a veja. E ele vai além, declarando que o nome de Deus é santo, a natureza de Deus é santa,
As pessoas da divindade são santas, o Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito é santo, as obras de Deus são santas, a palavra de Deus é santa, sua lei é santa, seu evangelho é santo, a adoração a Deus é santa, a matéria dela é santa, o modo dela é santo, o tempo dela é santo, o lugar da habitação de Deus é santo, os anjos que servem a Deus no céu são santos, o povo de Deus na terra é santo. Deus requer, opera, ama e se deleita na santidade. Deus odeia o pecado e os pecadores infinitamente, e sem santidade não admitirá ninguém no seu reino. Meus irmãos, se diante de tais verdades o seu coração não estremece, não teme, não se prostra diante do Senhor, coloque ele agora na maca da oração e leve ele urgentemente à emergência celestial, onde somente o Senhor, como o sumo médico da alma, pode receitar o remédio, a cura para essa vil insensibilidade, a fé em Cristo Jesus e o arrependimento dos pecados. E que assim a sua santidade seja tratada com o devido temor e tremor, e nós sejamos levados por ele a imitá-lo neste atributo tão importante, que envolve o conformar das afeições, pensamentos, desejos, ações ao querer divino, tendo sempre em mente que estamos na presença de um Deus santo, e então amando o que ele ama e odiando o que ele odeia. Que isto impacte a nossa vida de oração, impacte a nossa leitura da palavra, impacte a nossa vida de oração, que traga mudança ao nosso casamento, à nossa vida na igreja, ao nosso trabalho, à nossa postura ali, para que em tudo nós possamos dizer como o nosso Salvador nos ensinou a clamar: santificado seja o teu nome. Vamos então, irmãos, para o sexto e último ponto a ser tratado neste estudo. Deus é justo, bondoso e verdadeiro. Na passagem de Êxodo 34, 6 a 7, Moisés, tomado de espanto pela presença gloriosa de Deus no Monte Sinai, declarou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Notem, meus irmãos, a justiça de Deus nesse texto. Ele não inocenta o culpado, ou seja, ele pune toda a transgressão da sua santa lei. Se ele não fizesse isso, ele não seria Deus. Ele é tão santo que não pode tolerar o mal. E ele é tão justo que ele dá o devido pagamento que todo pecado merece. E ele faz isso de 2 formas. A primeira forma é por meio do castigo eterno dos pecadores. Esse primeiro castigo é aquele que todos nós merecemos, por causa da nossa natureza pecaminosa. Desde o nosso nascimento, nós já carregamos conosco o pecado que herdamos de Adão, pois ele foi o representante de toda a humanidade diante de Deus no jardim do Éden. Ele desobedeceu a ordem de não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e isso passou para nós em nossa natureza. É uma realidade inescapável, se nós olharmos para a capacidade humana, porque ninguém pode se safar desse fardo. Todos então merecem a condenação por essa natureza pecaminosa, que é a raiz de todos os desejos, pensamentos e ações que desagradam a Deus e quebram a sua lei. E é aí que vem a segunda forma de Deus demonstrar a sua justiça, que é por meio do castigo que ele fez recair sobre Cristo. Este segundo tipo de castigo pelo pecado é justamente a solução para o problema da humanidade caída.
no sacrifício de Jesus Cristo na cruz, são punidos todos os pecados daqueles que depositam sua fé nele como único e suficiente Senhor e Salvador. Deus, ele satisfez a sua ira no seu próprio Filho para livrar os pecadores convictos e dar a ele a morte que era devida a cada um de nós. Ou seja, todos nós, todo ser humano que nasce e morre nesta terra, terá os seus pecados pagos, ou pelo inferno eterno, no caso daqueles que não creem em Cristo, ou em Jesus, no caso daqueles que são salvos por Ele, que creem nele, que depositam sua fé nele. E por isso, quando nós pensamos naquilo que cabe a nós, além, é claro, de ter fé e plena confiança na eficácia do sacrifício de Cristo para pagar todo o pecado e satisfazer a justiça santa de Deus, também implica imitar o Senhor nesse aspecto do seu caráter. É claro, nós não somos capazes de pagar pelo pecado, mas pelo Espírito Santo nós somos capacitados a viver de maneira justa. Ou seja, sendo fiéis às promessas, cumprindo com contratos, dando ao outro o que lhe é devido, cumprindo com a fidelidade nos votos de casamento, cumprindo com o pagamento justo a um funcionário, e tantos outros exemplos que podemos pensar de justiça, de retidão, de ter um caráter ilibado, de dar um bom testemunho, de imitar a Cristo em todo o tempo. É assim que nós devemos agir mediante a justiça do Senhor. Além disso, o texto de Êxodo ele também destaca grandemente a bondade do Senhor. Quando Moisés louva o Rei dos Reis por ser compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, ele demonstra pleno reconhecimento de que Deus é a suma representação da bondade, a mais alta e mais divina definição do que é ser bom. Se por um lado o texto mostra que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração, há um destaque para o fato de que ele guarda a misericórdia em 1000 gerações, além de perdoar a iniquidade, a transgressão e o pecado. Ou seja, muito maior do que a manifestação de sua ira é a demonstração de sua bondade a pecadores imerecedores. E aqui vem algo interessante para que pensemos, pois eu percebo particularmente que muitas vezes a nossa visão de Deus, especialmente quando consideramos o meio reformado, a perspectiva da soberania de Deus e de sua justiça e de sua ira, muitas vezes nós minimizamos a bondade do Senhor. Por exemplo, quando algo que nós já tínhamos planejado fazer foge totalmente da nossa ideia, da nossa vontade, plano inicial, é comum que a gente diga de uma maneira meio entristecida: tudo bem, eu tinha outra noção do que deveria acontecer, eu tinha outros planos, mas Deus quis que acontecesse de outra forma, então Ele sabe o que é melhor, né? Então, tudo bem. Isso pode parecer um pensamento piedoso de início, porque reconhece a soberania do Senhor, mas pode ser a porta de entrada, ou melhor, um sintoma de um descontentamento velado com a vontade soberana de Deus, justamente por não entendermos plenamente a forma gloriosa como as Escrituras apresentam sua abundante graça e sua bondade. Imaginem, meus irmãos, a relação entre um pai terreno, humano, falho, pecador, que tem as melhores intenções, mas ele está irado com seu filho rebelde e obstinado, e, mesmo em suas limitações, ele dá ordens que de fato serão boas para o filho, mas que talvez ele fale de uma maneira meio indevida, meio exagerada na sua disciplina, na sua agressividade, ao ponto que isso se torna pecaminoso. O filho, por sua vez, ele até obedece. Porém, no seu coração, ele deseja ardentemente fazer o contrário daquilo. Mas ele não fez isso porque ele sabe plenamente, confia com amor
que o pai dele deseja o melhor para ele, e sim porque ele sabe que ele não tem muito o que fazer. Afinal, ele não pode se bancar sozinho, e se ele andar fora da linha, ele será expulso de casa. Essa, muitas vezes, é a forma como nós enxergamos a nossa relação com o Senhor. Nós nos vemos como esse filho presos à vontade do Pai e nós tentamos de tudo para fazer o nosso querer, até que nós somos obrigados a aceitar o destino não tão atraente assim. E só então, quando a gente não consegue mudar as coisas, o melhor é engolir o choro e aceitar antes que nós sejamos, de certa maneira, expulsos de casa, por assim dizer. Mas não é assim que a palavra de Deus apresenta a bondade do nosso Pai Celestial. Ele não é um pai terreno, carnal, sujeito a falhas, sujeito a exageros, a pecados. Não é. Mas nós certamente somos como filhos rebeldes. Portanto, entender que ele de fato é, e de maneira perfeita, todas essas coisas que Moisés e toda a palavra declara sobre ele, deve mudar o nosso entendimento, mudar a nossa concepção que nós temos em nossa alma, nos levando não a aceitar a vontade dele de uma maneira fatalista, de uma maneira emburrada, mas a ter prazer na vontade dele, ter deleite em estar debaixo de suas asas, de sua providência, de sua proteção, de seu sustento, de sua boa e perfeita e agradável vontade. Saber disso, meus irmãos, deve nos levar também a entender que nenhuma ordenança de Deus é um fardo, e sim um gracioso presente vindo diretamente do coração daquele que nos fez e nos salvou para boas obras, para temermos a Ele e o amarmos ao ponto de nos despojarmos das ambições carnais e vivermos em obediência a cada uma de Suas leis, no poder do Espírito Santo, no entendimento de que enquanto vivermos nessa terra nós não seremos plenamente santos. Porém, pela bondade dele, nós somos transformados de glória em glória à imagem de Cristo Jesus, sendo cada vez mais capacitados a seguir o que ele requer de nós. Por fim, meus irmãos, o fato de que ele cumpre bondosamente todas as suas promessas também evidencia sua verdade. Deus é verdadeiro, porque ele mesmo é a verdade. O próprio Cristo declara isso quando ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Se nós falamos tanto a respeito do que Deus faz e pode fazer, eu quero destacar aqui aquilo que ele não pode fazer. Mas como assim aquilo que ele não pode fazer? Talvez você esteja se perguntando. Deus pode fazer qualquer coisa, nós acabamos de falar sobre isso. E é fato, nada é impossível para o Senhor. Entretanto, a Bíblia deixa bem claro que quando se trata de pecado, o Senhor é completa e ontologicamente incapaz de sequer cogitar transgredir uma só de suas perfeitas leis. Ou seja, ao mesmo tempo que ele nos ordena a não mentir, ele mesmo se mostra perfeito em falar, pensar, fazer apenas a verdade. E esse aspecto dele se revela acima de tudo na sua palavra. É nas Escrituras que nós vemos o Senhor cumprindo cada uma de suas promessas, como já vimos aqui. É nas Escrituras que nós vemos o Senhor sendo totalmente claro sobre quem Ele é. É nas Escrituras que nós vemos o Senhor sendo completamente transparente a respeito de qual é o seu querer para os homens. A palavra dele, como disse Cristo em uma de suas orações, é a verdade. Por isso, meus irmãos, a primeira lição a ser extraída ao contemplarmos esta realidade deve ser a seguinte: se Deus é verdadeiro e Sua palavra é a verdade que Ele revelou sobre si mesmo, sobre nós e sobre todas as demais coisas, nós precisamos de mais amor e mais respeito pelas Escrituras. Nós precisamos nos submeter
alegremente ao jugo, ao crivo, ao filtro, à supremacia, ao senhorio da Bíblia sobre cada parte do nosso ser e cada área do nosso viver, sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, a nossa vida no lar, a nossa adoração na igreja, o convívio na sociedade e em tudo mais. A palavra deve reinar, pois ela é revelação divina e perfeitamente verdadeira, plenamente suficiente para todo bom propósito debaixo do sol. E a segunda lição que nós devemos tirar desta verdade a respeito de Deus, observando esse caráter verdadeiro de Deus, nós também devemos buscar ter a verdade como regra em cada um de nossos relacionamentos. Primeiramente com Deus, também com o cônjuge, com filhos, entre os irmãos da igreja e também na pregação fiel das Escrituras, por exemplo. É preciso rejeitar as falácias deste mundo, as mentiras ditas por toda parte contra Deus, as representações defeituosas, quer por palavras, quer por imagens, que o homem tenta fazer sobre quem Cristo é ou qualquer uma das pessoas da Trindade, as palavras tolas que os hereges atribuem ao Espírito Santo. É preciso fugir disso, fugir da fofoca, do burburinho, da difamação, esses males que corroem, inclusive o povo de Deus, de maneiras extremamente sutis e tão silenciosas por muitas vezes. Irmãos, contemplar o ser de Deus deve nos mudar por inteiro. Tudo o que ele faz, cada palavra, cada ordenança, cada bênção, cada maldição, toda a criação, toda a história da redenção, tudo, absolutamente tudo, tem a ver com quem ele é, pois ele é o centro do universo e a única luz que brilha eternamente. É para ele que todas as coisas apontam, e a ele devemos toda a devoção e todo amor. Ele é o único digno de receber toda adoração, e somente a ele devemos temer. Ele é a fonte de todo o bem e a espada que traz toda justiça. Como Oséias nos exorta no capítulo 6, verso 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. E a ele, somente a ele, seja a glória, hoje e para todo o sempre. Amém. Meus queridos irmãos, se você chegou até aqui, ouviu até o fim, gostou do que ouviu, foi edificado por esta análise, por este estudo, por esta tentativa de colocar em termos práticos aquilo que os teólogos de Westminster formularam como resposta à grande pergunta de toda a humanidade: quem é Deus? Então eu peço encarecidamente que você deixe a sua curtida, caso esteja no YouTube, caso esteja ouvindo pelo Spotify, que avalie o podcast, que siga o perfil tanto no Instagram, no YouTube, no Spotify. Por favor, compartilhe onde quer que você esteja escutando, pois ajuda o projeto a continuar, ajuda este esforço do princípio regulador a prosseguir e, de fato, a alcançar mais pessoas com a mensagem do Evangelho, alcançar mais pessoas com a mensagem que engrandece a Deus e busca colocar raízes, fincar raízes na palavra. Então, eu peço que você curta, compartilhe, comente e, principalmente, ore. Ore por esse projeto. Ore primeiro para que você possa conhecer mais a Deus, para que tudo isso que você ouviu não sejam apenas palavras, mas edifique a sua vida e leve você e a sua família e a sua igreja local e o reino de Deus a conhecer mais, experimentar mais de quem Deus é de verdade. Que o Senhor te abençoe e até a próxima.